Fala, investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Henrique, sou founder da eRentave, que é um hub de soluções tributárias para quem faz investimentos. E hoje nós vamos falar de offshore, como é que a lei agora tratou o offshore sobre a tributação, como é que a gente vai fazer agora a partir dessas alterações tributárias. Por que todo mundo antes considerava a possibilidade de abrir uma offshore? Tem vários motivos para isso. E dois deles eram tributários e questão de sucessão. A questão da sucessão se perdeu um pouco, porque a lei ela já trouxe ali a previsão que se você for fazer a sucessão das suas cotas em vida ou não, você vai ser tributado, certo? Então, para a legislação brasileira, para você fugir do imposto de renda no Brasil e outros impostos, você perdeu, tá? Ainda pode ser um ponto a ser considerado se você tem investimentos no exterior, mais especificamente lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, e aí lá o imposto de sucessão para quem não é residente é muito maior, enfim, então tem que ver a legislação lá e ele pode chegar até 40%. Então, ainda assim faz sentido uma offshore nessa situação da sucessão. Mas a parte de diferimento de imposto aqui no Brasil perdeu. Por quê? Porque a forma como se faz o cálculo é a mesma de pessoa física, ou seja, se unificou as formas como se faz o cálculo da pessoa jurídica, né, no caso da offshore, com a pessoa física, com algumas especificidades, como por exemplo a questão do pagamento do imposto. Numa offshore, você vai pagar imposto uma vez no ano. Aqui o pagamento do imposto é uma vez no ano e não mensal como na pessoa física. Só que em contrapartida, você deve estar pensando assim, isso aqui é mais benéfico porque eu só vou precisar pagar uma vez ao ano. Nem tanto. Porque mesmo que você não tenha liquidado os seus bens ou alguns bens, a valorização que porventura você tiver, você vai ser tributado também. Então, deixa eu tentar dar um exemplo aqui para ver se melhora ali o seu entendimento. Vamos supor que você tenha ações da Apple e você não vende essas ações da Apple. O que você faz com essas ações da Apple? Você gosta de fazer um lançamento coberto, então você vende opções, vende puts, eventualmente ali até mesmo para encarteirar essa ação, enfim, você faz essa estratégia. E aí você tá lá todo mês fazendo e lucrando, beleza, você vai computando esse seu lucro, só que você também tá recebendo dividendos aqui da Apple, então você vai computando esses dividendos também. Se a Apple valorizar 100% no ano, mesmo que você não venda ela, essa valorização que você pegou vai ser tributado. Ou seja, se você comprou Apple por $100, 100 Apples por $100 que dá $10 mil, e no final do ano esses $10 mil está valendo $20 mil, esses $10 mil vai ser tributado. Entendeu a diferença? Então, quando a gente fala de pessoa física, a gente está falando de apuração de resultados na liquidação. Quando a gente vem para offshore, a gente está falando não só na liquidação que vai ocorrendo ao longo do ano, mas também na valorização dos ativos que você tem, ok? Então, estamos falando aqui da valorização, mas também tem a desvalorização, né? Que aí seria uma vantagem você poder utilizar também a desvalorização desses ativos para poder fazer o seu balanço. E aí, quando eu falo balanço, você efetivamente vai ter que fazer um balanço para prestar contas para a Receita Federal, porque a norma agora, a lei, ela exige que você faça um balanço sobre os seus lucros. Então você levante um balanço de suspensão, que a gente chama, em 31/12, onde você vai listar a sua posição, vai listar os seus lucros, eventualmente as despesas, os seus prejuízos também, né? As suas despesas para diminuir ali o seu lucro, vai ver o seu lucro tributável e aí a partir daí aplicar a alíquota de 15%, que também é a alíquota única, ok? Mas mesmo que você não tenha vendido os seus bens,
Você vai levantar esses bens a valor de mercado com cotação de 31/12 ou a cotação do último dia útil do ano, e aí você vai fazer essa transformação para reais, vai fazer um depara, né? Se eu comprei por um determinado valor e está ganhando, eu vou incluir esse ganho nos meus cálculos e somar em todos os outros ganhos efetivos que eu tive para poder fazer a minha apuração. Por outro lado, se você tiver um prejuízo, você vai poder compensar esse prejuízo no ano seguinte. Então você levanta lá o seu balanço nesse resultado, por mais que você tenha lucrado, vamos dizer assim, tenha lucrado com suas operações, se a sua carteira se desvalorizou, você vai se beneficiar dessa desvalorização para poder compensar com esse lucro que você teve, e aí se tiver um lucro você não vai pagar nada de imposto. Eu espero que tenha ficado claro esse ponto para vocês. Offshore é um tema complexo. Eu trouxe apenas linhas gerais aqui para vocês entenderem que agora mudou, e a parte mais importante é que vai ter que fazer o pagamento do imposto ano a ano, anual, que antes não era assim, você não precisava pagar, havia o diferimento do imposto, então você só pagava imposto na repatriação de recurso. Então se você não repatriasse nunca, você não pagava imposto nunca. Então você agora vai ter que levantar esse balanço, ver ali o seu resultado positivo e negativo com suas movimentações, e também levantar os valores dos ativos que você tem encarteirado a valor de mercado para somar, e aí pagar esse imposto. E também com relação a esse balanço, você vai ter que seguir ali as normas de contabilidade. Não é um balanço simples, mas eu acredito que também não será um balanço tão complexo assim, mas vai ter que seguir ali as normas de contabilidade, ok? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, curta aqui, compartilha com seu amigo que tem offshore para ele já começar a entender que teve alteração na legislação tributária, e se tiver com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até mais!